Grande abraço, galera. Os primeiros tempos da Revolução Industrial na Inglaterra foram bastante difíceis para os trabalhadores. No início do século XIX, por volta de 1810 aproximadamente, surgiu na Inglaterra o primeiro movimento operário de resistência à exploração e às condições precárias de trabalho nas fábricas, o movimento chamado ludismo. Vamos entender. Lá na Inglaterra, no comecinho do século XIX, por volta de 1810, as fábricas eram lugares muito mais de tortura e sofrimento para os operários do que outra coisa. Não havia, naquele momento, leis trabalhistas protegendo os operários. Então, os salários eram baixíssimos, de acordo com a vontade do dono da fábrica. As jornadas de trabalho eram muito longas e extenuantes, variavam de 12 a 16 horas por dia. Mulheres e crianças eram exploradas e abusadas, não é? E, claro, a insalubridade das fábricas gerava uma série de doenças. E as cidades inglesas como Londres, Birmingham, Manchester, Sheffield, não é? E Liverpool, entre outras, cresciam de maneira acelerada em função do êxodo rural, do deslocamento de milhares de famílias dos campos ingleses para essas cidades. E quanto mais pessoas chegavam às cidades, melhor para os industriais, porque o salário ia sendo rebaixado, não é? A mão de obra era abundante e, portanto, ficava barata, os salários ficavam achatados. Por volta de 1810, pela Inglaterra, surgiu um movimento chamado de ludismo. Ludismo inspirado no nome de um dos líderes, Ned Ludd. Os luditas, como eram chamados, eram operários que se reuniam em grupos de 40 a 50 durante as madrugadas e invadiam as fábricas, quebrando as máquinas, porque julgavam que as máquinas eram as culpadas pelo desemprego e pelo achatamento dos salários. O parlamento inglês, controlado pela burguesia dona das fábricas, começou a aprovar leis punitivas aos luditas, prisões e, inclusive, a pena de morte, a pena capital. Daí o ludismo ter durado pouco tempo, mais ou menos entre 1810 e 1812, e aí o movimento foi entrando em refluxo, foi diminuindo. Mas foi o primeiro grande momento de ação dos operários ingleses lá na Inglaterra, claro, no começo do século XIX, contra a exploração e contra o sofrimento ali em suas condições de trabalho. Grande abraço.